Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nesta formação do Wiki de hoje, iremos falar um pouco sobre a política na época de Jesus. Para entendermos um pouco mais sobre o Evangelho da vida de Jesus, é importante que saibamos também compreender um pouquinho sobre os desafios do tempo de Jesus. Na época de Jesus, os partidos eram ao mesmo tempo tanto religiosos como também políticos. A mesma lei organizava o culto ao Deus vivo e também a vida política daquele povo. Acontece que os partidos daquela época defendiam, em nome de Deus, um programa diferente, em nome da situação social, econômica e de seus interesses particulares. Os partidos políticos da época de Jesus, eles também podem ser divididos em duas classes: a classe dominante e a classe de oposição. Neste estudo, iremos ver um pouquinho de cada um deles, quem são, o que faziam. Mas antes, quero convidar você a deixar o seu like abaixo do vídeo para ajudar o canal a crescer. E você que está vindo pela primeira vez, conhecendo este canal de evangelização e conhecimento Wiki de hoje, sinta-se bem-vindo, faça parte desta família, inscreva-se neste canal. Você não paga nada, é totalmente gratuito. E continue participando conosco, adquirindo conhecimento, participando conosco nos comentários, deixando sua opinião com relação a alguns temas muitas vezes polêmicos, outros temas muitas vezes voltados para o estudo da Palavra de Deus. Participe, faça parte desta família Wiki de hoje. Então agora vamos ao estudo de hoje sobre os partidos políticos da época de Jesus. Bom estudo a todos. Para entendermos melhor, é importante sabermos também que esses partidos na época de Jesus eram divididos em duas classes, né? Então tinham os partidos da classe dominante, que eram os saduceus, principalmente na Judéia, e os herodianos na Galileia. A segunda classe eram os partidos de oposição, né? Então, aí no partido de oposição nós tínhamos três partidos principais, que eram os fariseus, os zelotes e os essênios. E nesta formação nós iremos conhecer cada um deles um pouquinho. Vamos conhecer um pouco dos partidos da classe dominante, os saduceus e os herodianos. Quem eram os saduceus? Gente da aristocracia sacerdotal, pessoas de grande fortuna, possuíam funções políticas, eram chefes dos sacerdotes e anciões do sinédrio, colaboravam com o procurador romano para não serem destituídos de cargo. Eram conservadores. Os saduceus eram os defensores da ordem estabelecida. Rejeitava os ensinamentos de Jesus, tais como a ressurreição dos mortos, a imortalidade da alma. Isso nós iremos conferir lá em Mateus capítulo 22, versículo 23. Eles só admitiam o Pentateuco como livro sagrado. Eles eram fanáticos do sábado. Esperavam o Messias numa aparição gloriosa, como eu falei no início. Não acreditavam nas promessas messiânicas. Isso nós podemos conferir em Marcos capítulo 12, versículo 18. O nome saduceu vem de Sadoc, que foi sumo sacerdote no tempo do rei Davi. Os saduceus, por serem ricos, chegaram na Galileia, criando distância maior entre o rico e o pobre.
eram os donos da terra. Os pobres trabalhavam na terra e eram oprimidos pelos seus patrões, e esses eram os saduceus. Vamos ver agora um pouquinho sobre os herodianos. Os herodianos eram do partido do rei Herodes e talvez altos funcionários da sua casa. Aproximavam-se dos fariseus pela influência que tinham sobre as massas. Uniram-se aos fariseus e aos escribas para combater Jesus. Isso nós podemos conferir em Mateus capítulo 22, versículo 16. Marcos capítulo 6, versículo 16 a 20. E Marcos capítulo 3, versículo 6. Marcos capítulo 12, versículo 13. Eram opositores dos zelotes e andavam à cata de agitadores políticos na Galileia. São os responsáveis pelo assassinato de João Batista. E esse era os herodianos. E agora vamos falar da segunda classe de partidos desse período da época de Jesus, que eram os partidos de oposição, fariseus, zelotes e essênios. Os fariseus, no qual nós iremos iniciar falando, a palavra fariseu vem do termo que quer dizer separado, membros de um grupo religioso judaico, composto em grande parte de leigos. Os fariseus eram piedosos, estudiosos, observantes e mestres da lei. Eles insistiam muito em coisas exteriores visíveis. Por exemplo, observância do sábado, observava o jejum, o dar esmola, a circuncisão, etc. Prendiam-se à exterioridade, mas deixavam dominar-se pela injustiça. Acreditavam na vida eterna e valorizavam a tradição dos seus antepassados. Eram estimados pelo povo. Os defeitos de alguns deles, apontados no Novo Testamento, em Mateus capítulo 23, não nos devem levar a um juízo negativo de todo do grupo, né? Mas ver os sérios defeitos que nos devem pôr de sobreaviso. Eles gostavam de dinheiro, embora dissessem que a parte espiritual era mais importante, como muitos hoje fazem, né? Que estão por aí falando, pregando o Evangelho de Deus, né? Falando da parte espiritual, mas que também gostam muito de dinheiro. Nas sinagogas gostavam de ocupar os primeiros lugares, e quando alguém não concordava com a doutrina deles, eles os expulsavam. Na hora, era expulso. Tinha que concordar com a doutrina deles. Se não concordasse, o negócio era muito sério. Já os zelotes eram um grupo de guerrilheiros vindo do povo. Eram contra a dominação romana, não eram ricos. Talvez Pedro pudesse ser desse tipo de grupo aí, né? Quem sabe? Foi ele que cortou a orelha do soldado quando Jesus foi preso, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 49 a 51. Os zelotes representavam a ala mais radical dos fariseus. Praticavam assassinato, sequestro de personagens importantes e roubavam os ricos. Eram chamados zelotes ladrões ou bandidos. Criminosos políticos, sicários, terroristas, né? e galileus de origem da Galileia. Eles aspiravam pela instauração do reino de Deus, que seria uma libertação da dominação estrangeira. Eram os nacionalistas mais radicais entre os judeus. Acreditavam que as suas instituições, monarquia, templo, sacerdócio e sinagoga, eram válidas e permanentes, precisando apenas de serem purificadas.
não pagavam imposto para Roma e eram contrários ao recenseamento. Por fim, tínhamos os essênios. Quem eram eles? Eram semelhantes aos monges de rígida disciplina. Viviam separados da sociedade, porque esta era impura e eles eram puros, né? Como se eles fossem os santos e os demais não. Não tinham relacionamento com a sociedade, tinham tudo em comum. Eram camponeses que viviam do produto do seu próprio trabalho. Sua origem é do século II a.C., né? Do século II a.C., perdão. Eram fiéis à lei de Moisés. Não frequentavam o templo, tinham pouca influência sobre o povo. Eles foram destruídos pelos romanos no ano 68 d.C. Talvez João Batista, né, fosse desse grupo aí. Eles pregavam a conversão, como nós podemos verificar em Marcos capítulo 1, versículo 14 a 15. E assim estes eram os grupos políticos da época de Jesus. Mas também nesta formação é importante, né, e muito válido ressaltar também outros grupos para que nós possamos ter este conhecimento, que são 4 grupos de pessoas, né, que nós iremos verificar quem são eles na história. São os escribas, os publicanos, os sacerdotes e o sinédrio. Vamos verificar quem são eles. Começando pelos escribas. Eles eram gente estudada e doutores da lei, desprezavam a sabedoria do povo, eram a favor dos romanos e tinham influência do governo. Nós podemos verificar em Lucas capítulo 6, versículo 7. Jesus se refere a este grupo em Marcos 12, versículo 38 a 40. Os publicanos eram fiscais contratados pelos romanos, cobravam mais do que a lei mandava e embolsavam a diferença. Se a gente verifica em Lucas capítulo 3, versículo 12. Entre eles haviam 2 classes, os grandes publicanos, que eram os ricos, donos dos postos fiscais, Lucas 19, 2, e os pequenos publicanos, que eram os pobres, que faziam a cobrança deste valor. O povo não gostava deles porque eles trabalhavam para os romanos. Lucas capítulo 5, versículo 27. E os sacerdotes, quem eram? Eram aqueles que controlavam o templo. E quem controlava o templo controlava toda a vida econômica do país. Porque naquele tempo lá não havia banco e o templo servia para isso. Todos os judeus eram obrigados a ir ao templo uma vez ou 3 vezes por ano e tinham. E agora nós iremos verificar quem era o sacerdote. O sumo sacerdote controlava o templo, e quem controlava o templo controlava também toda a vida econômica do país. Naquele tempo não havia banco, e o templo servia para isso. Todos os judeus eram obrigados a ir ao templo. 1 a 3 vezes por ano tinham que pagar imposto ao templo e o dízimo aos sacerdotes. E desses 60% ia para os grandes. Dessa forma eles trabalhavam. E iremos agora verificar o sinédrio. Quem era? Era o órgão central do poder teocrático. Compunha-se de 71 membros, incluindo o sumo sacerdote, anciões e senadores, escribas e doutores da lei. Tinha também a função jurídica e administrativa. Eles julgavam as causas extraordinárias. Nós podemos verificar isso em Marcos capítulo 14, versículo 55, capítulo 15, versículo 43.
Jesus não pertencia a nenhum destes grupos. Como bom judeu, e isso significava muito para ele, Jesus tinha um passado histórico marcado pela experiência que foi a passagem da escravidão do Egito para a libertação, a terra prometida. Jesus tinha sede de libertação para o seu povo e não aceitava que ele permanecesse na escravidão. Por isso, Jesus, ao iniciar o seu trabalho, entra na sinagoga, toma o livro do profeta Isaías e lê, mostrando para que ele veio. E aí ele vai ler o Isaías 61, versículo de 1 a 2, onde ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me enviou para libertar os pobres, enviou-me para anunciar a libertação dos cativos, dar vista aos cegos, dar liberdade aos oprimidos e anunciar um ano de libertação do Senhor. E esta foi a nossa formação de hoje, do IC de hoje. E para que nós possamos ainda dar continuidade nesta formação, lá nos comentários você pode deixar sua opinião, né? Ou se você não quer partilhar sua opinião com relação a este tema, você pode também partilhar lá a seguinte pergunta: qual foi o programa de Jesus nesse período da história? E quais são as prioridades das nossas comunidades hoje? Como nossa comunidade hoje, como um grupo também, né, religioso, está se comportando e está demonstrando a sua prioridade no meio da sociedade, no meio das pessoas. E você vai lá e deixa o seu comentário lá, a sua opinião. Qual foi o programa de Jesus e quais são as prioridades da nossa comunidade, da nossa igreja nos dias de hoje? Deus abençoe a todos. Se você gostou da apresentação deste vídeo, deixe seu like abaixo para ajudar o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, faça parte desta família IC de hoje. Continue conosco. Ao se inscrever, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos no canal. Desejo a todos a paz do Senhor. Fique com Deus e até o nosso próximo IC de hoje, se Deus assim permite. Curta e compartilhe. Evangelização e conhecimento. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Convide seus amigos para participar.